Mais uma vez, então, tentando ser um pouco mais claro. 1. Tudo que existe é necessário ou contingente. Toda contingência regressará até uma necessidade. Então, tudo que é contingente e que depende de uma coisa anterior para vir à existência, no final de toda essa regressão infinita, chegará numa necessidade que não precisou ser gerada de outra coisa. Então, se você pega você foi gerado do seu pai, que foi gerado do seu avô, que foi gerado do seu bisavô, do seu tataravô, e vai infinitamente, essa regressão infinita precisa chegar no momento de necessidade, onde algum ser que não foi gerado pudesse gerar o primeiro, e essa corrente geraria, consequentemente, todas as outras até chegar em você, por exemplo. Mas para todas as outras coisas, estou dando um exemplo com você, porque é mais simples. Bom, se o universo existe, então ele precisa ser contingente. O universo, ele não pode ser necessário nele mesmo, porque todos os necessários são abstratos, ou seja, eles são imutáveis. O universo, ele não é imutável, visto que você tem, inclusive, a expansão do universo. Essa expansão faz com que ele se mude. Sem contar que nós temos também a cronologia universal, que também torna-o algo que não é um abstrato, mas sim um ente concreto. Todos os necessários são abstratos. Esses abstratos, eles podem ser apenas duas coisas. Ou ele é a matemática, ou eles são as mentes. Todos os abstratos se condensam em matemáticas ou mentes. A matemática, ela não tem poder causal, ela não pode causar nada. Se você vai examinar a física, você sabe que a física, ela pode ser estudada a partir da matemática, mas a matemática em si não tem poder causal, ela não causa nada. Quando você junta 2 mais 2 e esse 2 mais 2 é igual a 4, você não muda nada, desde que você não atribua sentido físico àquela matemática. Quando você coloca 2 pães mais 2 pães e dessa maneira você entrega 4 pães, aí sim você tem um poder causal, mas isso já acontece na materialidade. A abstração matemática não é causal. Mas a mente também é uma abstração e a mente é um abstrato e essa mente, ela sim, ela é causal. Isso você pode perceber que essa conversa só está acontecendo porque a minha mente está sendo causal e a sua também está sendo causal para poder entender o que eu estou falando. Então, eu só estou conseguindo falar e transformar elementos abstratos em palavras e você pega essas palavras e transforma também em elementos abstratos na sua mente por causa da causalidade da mente. Então, se o universo existe, ele precisa ser contingente. Ele não pode ser necessário, porque ele não é um abstrato. 3. O universo existe. Essa é a terceira premissa e é a mais clássica. Se o universo não existir, você não estaria me escutando agora. Então, se você me escuta agora, é porque o universo existe. 4. Existe, então, um ser necessário. Se o universo existe, existe um ser necessário e ele deve ser causal, porque ele causou o universo, que é a primeira causa. Se esse ser que existe não fosse causal, não fosse uma mente, então não deveríamos ter o algo. Deveríamos ainda ter o nada, porque a matemática não é capaz de causar, mas a mente é capaz de causar. Então, se existe um ser necessário apto a causar o universo, esse ser necessário abstrato é causal, e o único ser abstrato e causal que conhecemos é a mente. Então esse ser precisa estar fora do universo e ao mesmo tempo precisa ser uma mente. 5. Essa mente precisa abarcar e transcender os elementos internos daquilo que foi criado. Então, essa mente precisa ser, ao mesmo tempo, eterna, infinita e onipresente. Ela precisa abarcar o espaço, como se fosse um subconjunto, certo? Como se o espaço, o universo, aquilo que conhecemos, o algo, fosse um subconjunto dessa mente maior. Portanto, ao reunir-se da premissa 5 todas as informações necessárias para configurar essa mente, apresenta-se que a resposta mais plausível para essa mente seria o Deus. Uma explicação alternativa para o ser necessário, que até agora foi chamado de Deus, poderia ser também a do multiverso. Algumas pessoas poderiam salientar que o multiverso é uma entidade necessária que cria o universo e cria vários outros. Entretanto, é um absurdo que o multiverso seja um ser necessário por causa das premissas e das categorias de um ser necessário. Primeiro, que o multiverso, para ser um ser necessário, necessitaria ser abstrato, e ele precisaria incorrer em uma das duas categorias dos seres necessários, que são as matemáticas ou as mentes. A princípio, o multiverso ele não pode ser uma mente, porque ele cria milhões de realidades paralelas ao bel prazer, a fim de que uma delas prossiga e possa, inclusive, contemplar a necessidade desse próprio multiverso.
Se essas milhões estão incorrendo apenas em probabilidades, gera-se então uma coisa aleatória. E aquilo que é aleatório não pode ser uma inteligência. E a principal característica de uma mente é a inteligência. Ao mesmo tempo, o multiverso não poderia incorrer na categoria de seres necessários do tipo matemática, porque a matemática não é causal. E se o multiverso é capaz de criar o universo, então ele já foi causal. Dessa maneira, o multiverso, se existir, ele ainda seria algo concreto, algo que cria e que não é inteligente. E dessa maneira, ele passa a ser contingente. E sendo contingente, precisa, mais uma vez, de uma explicação que seja necessária e algo que seja maior que ele, que o transcenda e o abarque. E no final das contas, você vai descobrir que as mesmas categorias necessárias para isso seria, de novo, de um Deus.